Olá pessoal, aqui é a professora de ciências. A pretensão da aula de hoje vai ser falar sobre um pouquinho do conteúdo do 7º ano. No 3º capítulo do nosso livro, nós vamos começar a explicar para vocês sobre os ecossistemas terrestres. Só que antes de começar essa ressalva dos ecossistemas que nós temos que primeiro falar para vocês um pouquinho da organização dos seres vivos, como eles se organizam, certo? Então eu venho aqui explicar essa organização para poder dar sequência aos ecossistemas, ok? Os seres vivos, eles se organizam, assim com qual o objetivo dessa organização? O objetivo dessa organização é para melhor estudar os seres vivos, certo? Porque tudo que está organizado é melhor da gente o quê? Encontrar, localizar, posicionar. E como todas as coisas para se organizar, nós observamos algumas características como forma, né? Função daquilo. Por exemplo, quando nós vamos organizar o nosso guarda-roupa, nós observamos nas roupas características das roupas, né? Calça jeans, nós colocamos num lado, meia para o outro. E assim, os ecologistas, né? As pessoas que estudam a ciência, viram que os grupos de seres vivos eram muito grandes e diversos, suas características. Então, houve a necessidade da ciência em organizar esses seres vivos em grupo de forma que facilitasse a compreensão do estudo dos mesmos, certo? Então, eles observaram que existiam as características diversas e em cima dessas características, eles foram organizando esses grupos, certo? Então, criou-se os grupos, certo? Então, os grupos, eles vêm o reino, que é o grupo maior, que é onde se encontra mais características diversas, ok? Veio o quê? O filo, que é um grupo um pouco menor que o reino, certo? Que se agrupa características diversas, sim, mas essa diversidade de característica é menos do que o reino, certo? Então, depois do filo vieram as classes. Espera ainda, foi que eles pensaram, não, esses grupos aqui, desses filos, ainda dá para a gente pegar essa outra característica aqui e subdividi-lo em classes, ok? Então, em sequência, vem o quê? A ordem, ok? Depois da classe, eles viram que as classes ainda tinham muitas características misturadas nessa classe, então subdividiu essas classes em ordem. E as ordens foi subdividida em famílias, e as famílias foram subdivididas em gêneros, e os gêneros foram subdivididos em espécies. Então, temos a primeira divisão de acordo com a característica, a espécie, certo? Então, é na espécie que a gente vai encontrar seres vivos com característica mais similar possível. É na espécie que a gente encontra seres vivos com características mais semelhantes possível, certo? Aí nós temos o conceito de espécie como sendo seres vivos capazes de cruzar entre si e a descendência gerada ou a filiação que vem desse cruzamento vai gerar indivíduos férteis. Ou seja, quando eu pego um indivíduo de uma espécie fêmea e macho, quando eu boto para cruzar, a próxima geração que vem, os filhos que vêm dessa geração, eles são capazes de cruzar e dar
origem a outros descendentes, certo? É o que dá a linhagem à espécie, certo? Então, esses grupos de espécie, eles costumam ter mais similaridades entre si, ok? Certo? Diferente do quê? Do gênero, que a gente não pode pegar, a gente não pode dizer que a gente vai pegar indivíduos do mesmo gênero e vai dar origem a um descendente fértil. Não, tem que ser duas espécies. Apesar de gênero ter similaridades entre um indivíduo e outro, mas não é como a mesma espécie, ok? Que as similaridades ainda é maior, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Nessa grande organização de reinos, como esses grandes reinos se organizaram desses seres? Quais foram as observações que foram feitas que fizeram essa organização maior em reino dos seres vivos, ok? Tomaram como contrapartida algumas observações como formação celular, modo como acontecia a sua nutrição. Então, número de células em questões. Então, foram observações que os cientistas foram tomando conhecimento dos seres vivos, diversos seres vivos que existiam. Em cima dessas características que eles vinham tomando conhecimento, que cada ser vivo tinha as suas, foram agrupando e formando esses reinos, esses grandes reinos, certo? Então, nós temos aí 5 reinos, certo? Temos o reino Monera, temos o reino Protista, temos o reino Fungi, temos o reino Plantae e o reino Animal, certo? Então, vamos lá. Reino Monera. Quem faz parte desse grande reino Monera, professora? Quais foram as características desses seres vivos que eles pegaram para agrupar nesse grande reino Monera, certo? Nesse grande reino Monera, eles agruparam os seres vivos que tinham características unicelulares, certo? Heterotróficos ou autotróficos. Espera aí, professor, esses nomes estão muito esquisitos. Eu preciso saber o que é que quer dizer cada um deles, certo? Unicelulares, a gente fala